Era uma vez, perto da Lagoa de Ouro, um lugarejo pobre com meia dúzia de casinhotos. Havia uma grande floresta. Um pouco antes de chegar à floresta, havia muitas terras incultas e pedregosas, para onde os pastores costumavam encaminhar os seus rebanhos. Junto à orla do bosque ficava um sítio conhecido pelo nome de Clareira dos Pinhões Anões. Neste ponto, viam-se realmente 10 pinheirinhos bastante viçosos e aprumados, mas baixinhos demais. Toda a gente da aldeia receava passar de noite, ou mesmo ao lusco-fusco, junto dos 10 pinheiros anões. E este receio tinha sua razão de ser. Os 10 pinheiros haviam aparecido naquele local de maneira muito misteriosa, de um dia para o outro. Tão repentino fora o seu aparecimento que dir-se-ia coisa de bruxedo. Alguns dias depois dessas árvores serem vistas pela primeira vez, o rapaz mais valentão da Lagoa de Ouro resolvera passar a noite perto delas, para tentar descobrir o mistério. Aconteceu, porém, que na manhã seguinte apareceu em casa meio maluco, a gritar que a floresta era habitada por feiticeiros e duendes, e não descansou enquanto não saiu da aldeia, logo daí a pouco tempo. Foi então que o Chico Larico, o menor pastor da Lagoa de Ouro, tomou a peito desvendar o caso. O Chico Larico não tinha família que pudesse tirar-lhe da cabeça semelhante ideia temerária. Era pobre como os que são. Toda a sua fortuna consistia numa escassa dúzia de ovelhas e carneiros, que costumava ir vender às feiras. Por ocasião dessas feiras, via muitos homens mexerem em montes de dinheiro e, apesar de não ser ambicioso, desejava ardentemente amealhar os cobres necessários para poder correr mundo e travar conhecimento com algumas de tantas terras lindas de que lhe falava o senhor mestre-escola nas lições de geografia. Para realizar este sonho, era capaz de todos os sacrifícios. Quando Chico Larico ouviu falar no enigma dos pinheiros anões, pensou que talvez a explicação desse mistério o ajudasse a dar um grande passo em direção ao seu grande sonho, e resolveu-se passar uma noite de fio a pavio junto das pequeninas árvores misteriosas. Em pleno mês de agosto, esperou uma noite de luar, a primeira noite iluminada por uma lua cheia, muito redondinha, que parecia mesmo uma lanterna forrada de papel de seda vermelho. Acompanhado apenas pelo seu bordão e pela sua flauta, o Chico Larico passou horas seguidas oculto atrás de um pedregulho, olhando os vultos atarracados nos pinheirinhos, que faziam lembrar certos chapéus de chuva de senhora, muito curtos e grossos. Ouviu o relógio da torre, na igreja da Lagoa de Ouro, dar todas as horas da noite e ainda as primeiras da madrugada. Começava a chorar o tempo perdido. A manhã já se anunciava por meio da sua orquestra de galos e por meio de uma listra cor-de-rosa que surgia no horizonte para o lado onde o sol costumava aparecer. No céu, a lanterninha vermelha ia esmorecendo. O Chico Larico, perdido de sono, fechou os olhos um instante, mas abriu-os imediatamente, ouvindo as árvores a gemerem sob os golpes de uma súbita rabanada de vento. Os 10 pinheirinhos oscilavam doidamente, batidos pelo vento. Pareciam rodopiar em volta de um eixo. Pareciam não, rodopiavam, cada vez com maior velocidade, cada vez mais vertiginosamente. E em dado momento, quando o Chico esfregava os olhos para ver melhor, os 10 pinheirinhos transformaram-se em 10 velhinhos, com trajes verdes, todos corcovadinhos, com umas grandes barbacas brancas que lhe chegavam até a cintura. Apesar da sua aparência, os velhinhos não eram trôpegos, e a prova é que apenas se viram uns aos outros. Logo se deram as mãos e principiaram a dançar,
com a maior ligeireza e elegância. Não era uma destas malucas danças de roda entre saltos e piruetas. Dançavam gravemente, aos pares, uma espécie de minuete, ou pelo menos qualquer outra dança de sala. Todos eles eram mesuras e salamaleques uns para os outros. O Chico Larico, escondido atrás do pedregulho, regalava os olhos, espantadíssimo, mas ao mesmo tempo encantado e muito divertido. Os velhinhos dançavam com tanta graça e tanto aprumo e pareciam sentir um prazer tão grande dar ao pé. Ah, só o que faltava era música, para lhes marcar o compasso. Sem refletir muito, o Chico Larico levou aos lábios a sua flauta de cana e pôs-se a tocar a última área que aprendera. Assustados, os 10 velhinhos suspenderam seu bailado e, desnorteadíssimos, correram cada um para o seu lado. Momentos depois, viam-se outra vez os 10 pinheiros anões, no lugar de costume. Simplesmente aconteceu que, ao pé de cada árvore, o Chico avistou então qualquer coisa muito branca. Dir-se-ia que, com pressa de fugirem e retomarem a forma de pinheiros, os 10 velhinhos haviam deixado de fora as suas longas barbacas. Pondo o medo atrás das costas e animado com a ideia de que o dia já estava próximo, o pastorzinho foi até junto dos pinheiros anões e observou, então, que as tais coisas brancas tinham, na verdade, a forma de umas barbas compridas e alvas, mas eram nada mais, nada menos do que uns 10 montinhos de neve. Estando-se no pino do verão, o mistério continuava com um estranho aparecimento. O Chico ia de surpresa em surpresa, não sabendo o que pensar. Resolveu, contudo, aproveitar o acaso feliz que punha à sua disposição aquela boa quantidade de neve, que chegava para fazer um lindo boneco. O Chico nunca tivera outro brinquedo além de neve, e já estava com tantas saudades dela. Só para poder brincar com a neve valera a pena ter perdido a noite. E depressa, antes que o sol chegasse, o pastorzinho começou a construir um grande boneco. A neve custava arrancar da terra. Parecia que estava ali só para enfeite, como se cada montinho fosse um pequeno e felpudo tapete de sala. O Chico viu-se atrapalhado para juntá-la e construiu um figurão muito gordo, com os olhinhos muito redondos, feitos de 2 pinhas enterradas na sua cara antônia, larga e pálida. Quando acabou a obra, mal teve tempo de a admirar, porque o sol já vinha rompendo com toda a força. Em alguns minutos, o boneco ficou transformado numa poça d'água. Desanimado e cansadíssimo, o Chico deitou-se e encostou a cabeça a uma pedra. Antes de pegar no sono, teve a ocasião de ver que alguns passarinhos da floresta se aproximavam da poça para beberem a água da neve. E também ainda teve tempo para louvar a boa ordem com que certas coisas estão organizadas. O seu desgosto de ficar sem o boneco de neve trouxera uma alegria às avezinhas mortas de sede, que há dias e dias esperavam uma gota de água caída do céu. Na vida é quase sempre assim. Parecendo que não, a nossa tristeza pode ser um preço de um alheio contentamento. E é por esse motivo que toda tristeza deve ser sempre iluminada por um sorriso de resignação. A decisão da rabiteza. O Chico Larico não dormiu muitas horas. Mal tinha pregado o olho quando sentiu alguém tocar-lhe no ombro e sacudi-lo sem cerimônia. Abriu os olhos e viu na sua frente um homem de compridas barbas negras, alto como um carvalho e envolvido num grande manto acastanhado, cor de folhas secas. Na mão trazia uma longa varinha, mais comprida do que a mais alta árvore da floresta. Ouve com atenção. Aqueles 10 pinheiros anões com pagens de corte foram para aqui trazidos pela bruxa Rabiteza e entregues à minha guarda. A bruxa transformou-os em pinheiro e disse que só lhe desse a liberdade se ele tivesse ensejo de fazer alguma coisa boa e prestável. Estão aqui há quase um ano, de mês a mês, sempre que aparece a lua cheia, dou-lhes uma forma humana, para ver o que fazem. Põem-se a dançar o minuete, põem-se as mesuras uns aos outros e mais nada. Nunca fizeram qualquer coisa útil. Como homens, só sabem dançar.
Como pinheiros anões, nem sequer servem para dar sombra aos caminhantes. Hoje, porém, quando ouviram a área da tua flauta, fugiram metendo-se nas covas onde se escondiam as raízes dos pinheiros. Voltaram logo a ter forma de árvores, mas com pressa de desaparecerem pelo chão abaixo, deixaram de fora as suas barbas brancas. Estas, ao tocarem na terra, transformaram-se nos montinhos de neve com que fizeste um lindo boneco. O sol derreteu o boneco e a neve transformou-se numa poça de água, onde os passarinhos sequiosos vieram matar a sede. Ora eu! Agora digo que os 10 manos, os 10 pajens já foram prestáveis. Já fizeram alguma coisa boa. Entendes que devo desencantá-los? Entendo sim, senhor, respondeu imediatamente o Chico Larico, que tinha um coração de ouro. E a bruxa rabiteza não se zangará comigo? Isso sim, o senhor gênio não faz mais que obedecer às ordens dela. Tens razão. Estás à minha altura. Falas como um homem de gênio. Espera um momento que já vais ver desencantados os 10 manos. Eu, pelo sim, pelo não, ponho-me a andar. Não apareça por aí a rabiteza, a fazer alguma zaragata. Mas com esta varinha que te entrego, podes tu próprio quebrar o encanto. Bate uma pancadinha em cada pinheiro e vai dizer o seguinte lenga-lenga. Salta o 1, salta o 2, que trabalham como bois. Os 3, os 4 e os 5 ponham tudo como um brinco. O 6 dê ajuda ao 7, que o nariz em tudo mete. O 8 que mexe os pés e o 9 que siga a 9, correndo à frente do 10. O Chico Larico depressa decorou essa espécie de versalhada. O gênio entregou-lhe a varinha, dizendo-lhe que a deitasse fora logo depois de a utilizar. Aquela varinha só tinha poder para quebrar um encanto, depois não servia para coisa alguma. Logo que viu o gênio desaparecer entre as árvores da floresta, o pastorzinho fez o que lhe ordenara. Daí a instantes tinha na sua frente 10 lindos rapazinhos, muito brancos e elegantes, vestidos de veludo verde e tão parecidos que logo se viam que eram irmãos. De estatura, eram um pouco diferentes, pareciam 5 pares de gêmeos, porque eram iguais 2 a 2. Havia um par muito alto e um par muito baixinho. Logo que viram Chico Larico, encaminharam-se para ele e um dos mais velhos dirigiu-se-lhe com delicadeza, mas sem grande familiaridade. Perguntou-lhe quem era e o que estava ali fazendo com aquela enorme vara na mão. O Chico contou tudo o que se passara e, por sua vez, pediu explicações. Então, depois de lhe agradecer, o tal mano mais velho, que era muito bem falante, disse o seguinte: Vejo que o gênio da floresta já te contou alguma coisa ao nosso respeito. Mas ainda não sabes tudo. Eu e meus 9 manos vivíamos na corte e estávamos sempre às ordens do príncipe Alfenim, herdeiro da coroa. Não gostávamos muito de trabalhar e apreciávamos imenso a brincadeira. Mas em todo caso, se o nosso príncipe ordenasse, nós sempre faríamos alguma coisa. Ora, Alfenim não tinha juízo e só pensava em divertir-se. O que ele queria é que nós lhe tocássemos viola para ele cantar. O que apreciava era que carregássemos as espingardas para ele caçar, que lhe vazássemos bom vinho para ele beber, que lhe escrevêssemos versos delicados para ele entregar às damas da rainha. Alfenim era um ocioso e um pateta alegre, mas sempre era príncipe e nós é que pagávamos as suas doidices. Um dia o rei mandou vir à corte a bruxa rabiteza, velha como o mundo, para ver se ela dava melhor juízo ao príncipe. A bruxa teve-nos preso durante um bom bocado, zangando-se conosco por não incitarmos Alfenim a trabalhar. Então, nós rimos-nos dela e logo que nos deixou em paz, fizemos-lhes uma espera e trouxemos-no amarrada para a floresta. Cumprimos mais uma vez as ordens do nosso príncipe, mas custou-nos cara a obediência a um mau conselho. Como sempre acontece, interrompeu o Chico Larico com certa importância. Tens razão, pastorzinho, continuou o pajem mais velho. Mas houve o resto. Quando chegamos aqui a este sítio, mesmo à entrada da floresta, pusemos a bruxa no chão e começamos a dançar ao redor dela, fazendo uma grande azouгada. De repente, porém, vimos-la meter as mãos pelos cabelos numa enorme fúria. Logo em seguida, vimos que da sua cabeça saíam 10 cabelos grossos,
como cordas que, cortando o ar com um silvo igual ao da serpente, vieram enrolar-se ao nosso corpo, manietando-nos. Fomos obrigados a parar de dançar e, muito bem amarrados, ouvimos a bruxa rabitesa pregar-nos um sermão assustador. Disse-nos que quem não queria trabalhar e não aproveitava as suas qualidades não merecia ser gente. Ficaríamos ali mesmo, aqui mesmo, transformado em 10 pinheiros anões. De 29 em 29 dias, na primeira noite de lua cheia, tomaríamos a forma humana. Mas por termos divertido à custa dela, à custa da velhice, teríamos o aspecto de velhinhos muito corcovados. Isso foi bem feito, exclamou Chico sem poder se conter. Talvez fosse, concordou o pajem, mas o que eu sei dizer é que nos torcemos todos, cheios de desgosto, e um de nós, um dos meus irmãos mais novos, que é todo atrevido, perguntou à bruxa se nunca mais nos quebraria o encanto. Em vez de responder, ela soltou um guincho muito agudo e logo apareceu o gênio da floresta. Na nossa presença, disse então ao gênio que nos desencantasse se nos fizesse alguma coisa boa. Se nós fizéssemos alguma coisa boa. Depois de dar esta ordem, transformou-nos em pinheiros anões e foi-se embora. De mês a mês, temos tomado a forma de velhos e temos dançado um pouco para desentorpecer as pernas. Hoje tivemos a alegria de nos ver desencantados graças à tua intervenção. Estamos radiantes. Se quiseres alguma coisa de nós, procura-nos na corte. Vamos já ter com nosso príncipe Alfenim, a quem, apesar de tudo, devemos fazer imensa falta. Bom dia, pastorzinho. Deus te pague. Meus senhores, cumprimentou o Chico Larico, meio curvado e fazendo uma barretada até os pés. Mas não chegou a acabar a reverência, porque ouviu um grito de aflição solto por 10 bocas ao mesmo tempo. Do alto de uma árvore, alguém atirara uma longa corda, que prendeu no mesmo laço os 10 pajens desencantados, muito lindos e muito louros, todos juntos vestidinhos de verdes. Pareciam mesmo um ramilhete de girassol, mas de girassóis muito tristes. Do alto da árvore, de onde partira a corda, ouviu-se uma vozinha aflautada, dizendo: Esperem aí, que eu já os arranjo, seus refinados mandriões. É a bruxa, é a rabitesa, gritaram os 10 manos na maior aflição. Vê se nos salva, pastorzinho. O Chico Larico estava também arreliadíssimo, mas logo viu que não poderia lutar contra a bruxa. Esta, descendo vagarosamente da árvore, aparecia daí instante com cara de poucos amigos. Voltando-se para os rapazinhos, a rabitesa, sem dar a menor importância ao pequeno pastor, gritou: vocês já se julgam livres, não querem mais nada. Lá porque o gênio da floresta é um estúpido. E um gênio, senhora, atreveu-se o Chico a interromper. Cale-se, porque o gênio é um parvo. Ficavam assim livres e iam recomeçar a mesma vida de mandriões. Nada disso. É verdade que eu declarei perdoar-lhes e desencantá-los, se fizessem alguma coisa de boa. Mas os meninos nada fizeram. Se foram prestáveis aos passarinhos, foi sem querer. Foi só porque deixaram as barbas de fora, quando fugiram, e agora já queriam voltar à boa vida antiga? Já estavam prontos para voltar para a corte, ajudar o príncipe Alfenim a não fazer coisa alguma. Elvais, tornam outra vez a ser pinheiros anões, e estão com muita sorte. Os 10 manos tremiam como varas verdes, o que não admira, porque estavam vestidos de verde. O Chico Larico desatou a chorar com pena deles, e atirando-se aos pés da bruxa, pediu com lágrimas na voz: Senhora Rabitesa, perdoe a estes rapazinhos tão lindos, não os faça passar da maior alegria à maior pena. Eles não têm culpa de que eu seja um estúpido e desse um conselho errado ao gênio da floresta. Castigue a mim, mas perdoe a estes 10 manos tão lindos e tão amigos. A bruxa tapava os ouvidos para não ouvir as palavras do pastorzinho, mas no fundo compreendia a nobreza daquela alma. Por muito bruxa que fosse, tinha coração. Hesitou, mas no fim sempre se deixou enternecer. Dirigindo-se aos 10 pajenzinhos, declarou: Perdoar não perdoo, mas concedo-lhes o seguinte:
Deixo-os partir em liberdade com a condição de estarem aqui de hoje a 1 ano, à meia-noite. Durante o tempo de liberdade, não se apresentem na corte e procurem fazer alguma coisa que mereça a pena contar-se. Se todos praticarem uma boa ação, ficarão livres para sempre, mas basta que um de vocês gaste todo o ano sem ser prestável a ninguém, para que fiquem todos encantados, e desta vez para toda a eternidade. Tenho dito, saiam da minha vista. E num repelão, como quem está descontente consigo própria, a bruxa rabitesa embrenhou-se na floresta. O Chico Larico apressou-se a cortar a corda que prendia os 10 manos, e estes, depois de lhes agradecerem a sua intervenção, despediram-se dele e despediram-se uns dos outros para irem correr mundo em busca de ocasião para fazerem algumas coisas capaz de persuadir a bruxa rabitesa de que já se tinham emendado e já gostavam de ser úteis. A terra deu as 300 e tantas voltas que precisa dar para que se passe 1 ano. Na noite combinada, uma noite em que o luar de agosto iluminava com entusiasmo os pobres casinhotos caiados da aldeia da Lagoa de Ouro, o Chico Larico saiu de casa e foi se encontrar com a bruxa rabitesa e com os 10 pajens, no local onde 1 ano antes se viam os pinheirinhos anões. Quando chegou, já estava lá o gênio da floresta, que também fora convocado pela bruxa. Esta apareceu toda assopada, alguns minutos antes da meia-noite. Vinha de nariz torcido e mal disposta, porque para comparecer ali aquelas horas tivera de interromper alguns urgentes trabalhos de bruxaria. Quando na torre da aldeia o relógio bateu as 12 pancadas, começaram a aparecer por todos os atalhos da floresta os 10 pajens irmãos. Logo que os viu todos juntos, a bruxa sentou-se num tronco de árvore que estava por terra e mandou-os colocarem-se na sua frente. Depois foi concedendo a palavra a cada um por sua vez, fazendo sempre a todos a mesma pergunta. Qual foi a boa obra que praticaste no espaço de 1 ano? O primeiro a falar, um dos mais velhos, contou o seguinte. Logo 3 dias depois de ficar livre, quando caminhava pela floresta, vi uns rachadores de lenha a deitarem abaixo um enorme carvalho. Reparei que numa árvore, mesmo ao pé do carvalho, estava um ninho com uma ninhada de melros. Percebi que o carvalho, ao ser derrubado, esmagaria o ninho. Já era tarde para avisar os lenhadores. Então trepei na árvore e salvei o ninho, pondo-o em segurança noutros ramos mais afastados. Para salvar os melros pequenininhos, arrisquei a minha vida, porque se o carvalho tombasse enquanto eu subia a outra árvore, com certeza ficaria esmagado. Bem, estou satisfeita, comentou a bruxa. Fale o outro. O segundo contou que, indo a passear pela floresta, avistara um lobo que dormia à porta do seu covil. Daí a bocado, avistou uma raposa numa correria doida, levando na boca um coelhinho ainda vivo. Seguiu atrás da raposa e viu que esta se pôs na entrada da toca, fazendo horas para o jantar com o coelhinho ao pé dela, guardado à vista. Então ele, o pajem, voltou para trás e acordou o lobo, atirando-lhe de longe com um galho de árvore. O lobo apenas abriu os olhos e o viu. Deitou logo a correr para apanhar, mas com muita habilidade. Foi levando para junto da toca da raposa. Esta, farejando-lhe que um lobo estava perto, fugiu a toda pressa. Então ele agarrou no coelhinho, que nem tinha coragem para fugir também, e trepou para cima de uma árvore, onde muito sossegadamente esperou que o lobo se cansasse de o procurar, e assim salvar a vida do inocente, embora arriscando a pele. Isto tudo pareceu-me uma grande mentirola, observou a bruxa rabitesa. Mas enfim, não tenho tempo para proceder à investigação. Dou de barato que seja verdade. Fale outro mano. O terceiro, um pouco envergonhado, contou uma história menos heróica. Contou que ouvira 2 rapazitos sentados à beira de uma estrada, a combinarem não ir à escola naqueles dias mais próximos. Então resolveu dar-lhes um bom conselho, dizendo-lhes que quem não cumpre o seu dever acaba sempre mal e sofrendo a maior miséria. Para dar mais força às suas palavras, rasgou o seu lindo fato de veludo verde e esfregou cara com terra. Assim, mal pronto, todo esfarrapado e sujo, fingiu que era um mendigo e contou aos 2 rapazinhos
por que ele não havia cumprido a sua obrigação, por nunca ter gostado de trabalhar, chegara àquele estado lastimável. Depois de o ouvirem, os pequenos reconsideraram e lá foram para a escola. Não vejo onde está o teu grande mérito, disse a bruxa. Afinal, o que fizeste tu? Deste um bom conselho, que é a coisa mais barata que se pode dar. Mas, para que o meu conselho tivesse mais força, sacrifiquei-me, rasguei o meu rico fato da corte, sujei o meu rosto branquinho e rosado com a terra da estrada, respondeu o pajem todo exaltado. Ah, agora percebo, meu grande toleirão. Para quem só aprecia mesuras e joias, foi na verdade um sacrifício. Bem, dou-me por contente. Fale o próximo. O quarto mano contou como conseguira salvar um pescador numa noite de medonho temporal. O quinto participou que durante meses trabalhara sem ganhar nada na casa de uma viúva pobre que tinha o seu único filho muito doente. O sexto mostrou o corpo cheio de nódoas negras, causado por uma sova que lhe dera o criado de um lavrador, por ele andar sobre os campos semeados e apanhar as ratoeiras de arame que matam os pardais no meio de maior sofrimento. O sétimo desmascarara um impostor que se dizia sabichão, porque roubara a esmeralda de um rajá. O oitavo andou muito tempo em dias seguidos puxado a uma nora para aliviar um pobre cavalinho muito magro e velho. O nono, quando foi intimado a falar, fez-se muito pálido e com a voz a tremer, principiou narrando a seguinte história. Um dia passei pela praça de uma vila onde estavam preparando uma forca para um homem que se matara um almocreve. Tive pena, mas segui para diante. Neste mesmo dia, porém, encontrei-me com um caçador e sentamo-nos, os dois, a descansar, à beira do caminho. Enquanto descansávamos, aconteceu um desastre ao caçador. Estando ele a mexer na sua espingarda, ele disparou e uma bala feriu-o no peito. Ficou logo quase morto, mas ainda teve tempo de me confessar que fora ele que matara o almocreve. Lembrei-me, então, do pobre inocente que ia morrer na forca, e desatei a correr para a vila por onde passara neste mesmo dia. Quando lá cheguei, já o homem tinha a corda ao pescoço, e vou lhe mostrar como estava o desgraçado. Dizendo estas palavras, o pajenzinho desatou numa corda que trazia à cintura e deu um laço por onde enfiou o pescoço. Depois atirou a ponta da corda por cima de um ramo de árvore e começou a puxar. E em seguida pediu a um dos irmãos que lhe deixasse pôr os pés sobre os ombros, para mostrar bem como estava o homem que ia ser enforcado. Fizeram-lhe à vontade, mas o pajenzinho, logo que se viu erguido no solo, empurrou o irmão e ficou pendurado no espaço. Fazendo-se branco, como quem está quase a morrer, nesse momento o gênio da floresta, brandindo uma longa varinha mágica, tocou na árvore de onde ele estava pendurado e fez com que esta caísse por terra, como se fosse um frágil arbusto. Os 9 pajens precipitaram-se correndo para o seu doido irmãozinho, que quisera matar-se. A bruxa rabiteza interveio e aclarou toda a verdade do caso. Aquele pajem não conseguira fazer nada de bom durante um ano inteiro, e muito aflito por ver que a sua infelicidade ia prejudicar os seus irmãos e impedir que a bruxa lhe perdoasse, resolvera matar-se, desaparecer, deixar de ser um estorvo. Tanta abnegação comoveu a própria rabiteza, que falou assim: mereces ser perdoado, apesar de teres querido resolver o teu problema da maneira mais simples, por um processo a que nunca devias recorrer. Mas, enfim, como sempre ias sacrificar-te pelo bem de outro, está perdoado. Agora, faltava falar só o último pajem, que por acaso era um dos mais pequenos. Olhando-o, percebia-se logo que não nascera para herói, era miudinho e baixote. Quando a bruxa o convidou a dizer de sua justiça, encolheu-se todo, fez-se ainda mais pequeno e, chorando com uma cascata, disse apenas estas palavras: Senhora bruxa, eu não fiz nada, mesmo nada. Eu nem sou capaz de querer dar cabo em mim, como meus irmãos. Espero as suas ordens, mas sempre lhe digo que deve perdoar aos meus irmãos, porque eles não têm culpa de eu ser um inútil e um estúpido. E é muito feio isso de fazer pagar o justo pelo pecador. Será tudo o que tu quiseres, gritou a rabiteza. Mas palavra de bruxa não volta atrás.
Se tu não podes ser desencantado, também os outros não serão. Vou já transformá-los de novo em pinheiros inúteis e anões. Isso é uma refinadíssima maldade, exclamou o gênio da floresta, com olhos brilhantes de furor e aplaudido pelo Chico Larico, que mostrou à bruxa os 2 punhos fechados. A rabiteza voltou-se para o gênio e disse que ele nada tinha a ver com as suas resoluções. O gênio, zangadíssimo, chamou-lhe de malvada, e palavra puxa palavra, engalfinharam-se os dois, à pancada um ao outro. Em certa altura, o gênio deu um passo atrás e, agarrando no pedregulho, fez pontaria à cabeça da bruxa, gritando: Vou dar cabo de ti, minha bruxa de mar morte, que tanto abusas do teu poder. Encomenda ao diabo a tua alminha danada. E o pedregulho já ia cortar os ares. E o Chico Larico e os pajens taparam os olhos para não ver, mas quando os tornaram a abrir, contemplaram um espetáculo tocante. Abraçado à bruxa, defendendo-a com seu corpinho frágil, estava o pajem miudinho, aquele que não nascera para herói e não fora capaz de fazer coisa alguma com seu jeito. No espaço de 1 ano, o gênio segurava ainda na mão o formidável pedregulho. A bruxa não teve outro remédio senão perdoar, e seja dito de passagem, fê-lo de boa vontade. Dar a vida para salvar um inimigo é uma destas ações tão nobres que merecem todas as recompensas.